A Guerra Civil Espanhola foi um dos fenômenos que acabou precedendo a Segunda Guerra Mundial. Não é à toa que muitos historiadores até apontam que a Guerra Civil Espanhola foi uma espécie de ensaio, de laboratório de guerra em relação ao que aconteceu na Segunda Guerra Mundial entre 1939 e 1945. No caso da Guerra Civil Espanhola, foi um conflito marcado por uma grande polarização entre dois grupos, né? Um grupo conhecido como a Frente Popular e um grupo conhecido como nacionalista. Como é que se desenvolveu todo esse conflito aí? Em 1936 ocorreram eleições para a República, para a jovem República Espanhola, que tinha acabado de ser fundada no início dos anos 30, e o grupo que venceu as eleições foi uma frente, a Frente Popular, que vai ter uma tendência esquerdista muito clara. A Frente Popular, ela, por incrível que pareça, conseguiu reunir grupos que eram muito distintos entre si. Reuniu, por exemplo, grupos socialistas, grupos comunistas, reuniu grupos de tendência até mais anarquista, grupos que em tese não participam de forma tradicional do processo político, e reuniu grupos autonomistas da Espanha, principalmente catalães e bascos, que são duas regiões da Espanha que exigiam uma autonomia em relação ao governo de Madrid e que vão ingressar nas fileiras da Frente Popular apoiando esse movimento. A Frente Popular vence as eleições, a esquerda vence as eleições, e todo aquele contexto de radicalização que a Europa tinha, evidentemente, ele é transposto para a Espanha, porque assim que a Frente Popular sai vitoriosa, os grupos mais conservadores da sociedade espanhola reagem, e reagem não em bases democráticas, reagem em bases conflituosas. É nesse sentido que os nacionalistas se organizam, tendo como grande norteadores o exército. É nesse contexto que o general Francisco Franco, o generalíssimo de Espanha, ganha força. O Franco ele vai liderar as tropas, os grupos de oposição à Frente Popular, e vai contar com apoio decisivo de segmentos mais conservadores, de latifundiários, de segmentos da alta cúpula da Igreja Católica. Vai contar com apoio, por exemplo, de um partido fascista que existia na Espanha, a Falange. Então vai ser um grupo conservador, nacionalista, de oposição a essa frente que vai ter uma tendência mais de esquerda, pendendo para a extrema esquerda. Tudo bem? Entre 36 e 39, essa Guerra Civil Espanhola se desenvolve em território espanhol, contando inclusive com participação de diversos países. A Alemanha e a Itália, por exemplo, participam ativamente da Guerra Civil Espanhola. A Alemanha chega a enviar a Legião Condor, parte da sua força aérea, para bombardear regiões da Espanha e apoiar, evidentemente, os franquistas, nacionalistas, e evitar o avanço da extrema esquerda. No caso da União Soviética, o papel soviético vai ser um papel mais indireto. A União Soviética não participa diretamente da Guerra Civil Espanhola, mas ela organiza as chamadas Brigadas Internacionais, que eram grupos de voluntários que se alistavam para lutar em favor da Frente Popular na Guerra Civil Espanhola. Voluntários de vários países, não apenas da União Soviética, brasileiros lutaram, americanos lutaram. Então a Frente Popular vai se tornar também um local, um grupo que vai contar com apoio bastante expressivo, nesse caso de segmentos da comunidade internacional. A nossa questão fala exatamente sobre o conflito que permeia essa Guerra Civil Espanhola. As Brigadas Internacionais foram unidades combatentes formadas por voluntários de 53 nacionalidades dispostos a lutar em defesa da República Espanhola. Estima-se que 60 mil cidadãos de várias partes do mundo, incluindo 40 brasileiros, tenham se incorporado a essas unidades. Apesar das coordenadas por comunistas, as brigadas contaram com membros socialistas, liberais e de outras correntes políticas e ideológicas. O norte de participar da brigada é tentar defender a República Espanhola do avanço dos segmentos mais conservadores. A Guerra Civil Espanhola expressou as disputas em curso na Europa na década de 30. A perspectiva política comum que promoveu a mobilização descrita foi a crítica ao stalinismo. Incorreto, porque existiam stalinistas que faziam parte das brigadas, inclusive elas foram organizadas pela União Soviética stalinista, então a letra A está errada. B. O combate ao fascismo, que é o nosso gabarito. Eram várias correntes políticas e ideológicas distintas, mas que se uniam pela lógica de combater o avanço das ideias fascistas. O nosso gabarito vai ser a letra B. A C fala em rejeição ao federalismo, que pode ser interpretado como errado, porque havia um discurso da Frente Popular de dar autonomia provincial, principalmente no País Basco e na Catalunha. Então a C está errada, ela é contra propostas da própria Frente Popular.
D. Apoio ao corporativismo. O corporativismo é um valor da extrema-direita, um valor que o fascismo defendia. Portanto, a letra D está errada. A letra E, adesão ao anarquismo. Mais uma vez, o anarquismo é uma das correntes, não a única corrente que fazia parte desse grupo. Então, o gabarito vai ser a letra B, combate ao fascismo.